partir de agora, você vai ouvir o programa evangélico Falando ao Coração. Abordando os mais diversos temas bíblicos, teológicos e doutrinários com a pregação do Evangelho, louvores e a participação dos ouvintes. Está no ar o programa evangélico Falando ao Coração, um programa da Igreja Evangélica Congregacional de Alagoa Nova. Vamos orar, falando com Deus, em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso eterno Deus, te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Te engrandecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, tem derramado das tuas bênçãos sem medida em nossas vidas. Ó Deus, te rendemos graça por este dia que o Senhor nos concedeu, por o Senhor ter cuidado de nós, nos dando saúde e de podermos estar aqui, né, na Rádio Pirauá, e também por cada ouvinte estar do outro lado a escutar este programa. Ó Deus, pedimos a tua bênção, a tua direção, que o teu Espírito Santo possa guiar, ó Deus, possa nos instruir acerca de tudo quanto vai ser falado. Que a tua palavra, Senhor, toque os corações dos
amados ouvintes, dos nossos corações, e ela venha frutificar nos nossos corações. É isso que eu te peço, ó Deus, sabendo que nós cremos em Ti, que nós cremos no Deus que é verdadeiro, que é vivo, e nós cremos pela fé no nome de Jesus Cristo, ó Deus amado. Nos abençoa, ser conosco, em nome de Jesus. Amém. Nós iremos ver o que João viu de Deus, a cidade santa. Verás um lugar de esplendor. Há um povo que preparando está e na graça vai caminhando. Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Nossos olhos verão tudo belo que lá tem. Porém, melhor é com Cristo habitar. Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Falando ao coração. Está no ar o programa Falando ao Coração, né? Falando ao Coração. Programa que vem ao ar todos os domingos a partir das 21h30, né? O programa da Igreja Evangélica Congregacional aqui na cidade de Alagoa Nova, estado da Paraíba. Louvamos a Deus por estarmos aqui mais uma vez e também por você, amado ouvinte, estar a escutar este programa. Com certeza você se sentirá mais abençoado nesta noite, porque você vai ouvir a palavra de Deus, que não é nenhuma palavra, mas é uma palavra de poder, que tem o poder para transformar os corações, né, das pessoas. Então louvamos a Deus, né, pela sua existência, por nós podermos o servir, assim como dantes ele nos escolheu, né, para nós estarmos glorificando e exaltando o seu santo nome. Então agradecemos a Deus primeiramente, né, por esta rica oportunidade e também pelo apoio cultural do programa Falando ao Coração, né, que é o apoio cultural do Mercadinho Preço Bom do nosso amigo Bebeto, né, que fica situado aqui no centro da cidade de Alagoa Nova, na Avenida Presidente João Pessoa. Então, agradecemos ao Bebeto e toda a família que organiza ali o Mercadinho Preço Bom. Então, um abraço para ele e continuamos o programa, com certeza alegres, porque a presença de Deus se faz notória em nossas vidas, né? E ela que nos dá a razão de prosseguirmos nessa vida, sabendo que nós servimos a um Deus que é vivo e verdadeiro. Então, vamos dar continuidade ao programa, né, que já está aqui com a equipe Falando ao Coração completa, pastor Josnaldo, presbítero Johnny e a minha pessoa, o irmão Denilson. Eu já vou iniciar passando a oportunidade para o pastor Josnaldo, que está aqui conosco nesta noite, sempre aos domingos, nos trazendo a mensagem da palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual. A paz do Senhor, pastor Josnaldo. Paz do Senhor, seminarista Denilson. Um prazer poder voltar à Rádio Pirauá FM e aqui falar das grandezas do divino, Deus em primeiro lugar. Boa noite também a você, ouvinte amado. Muito obrigado a você por estar fazendo parte desta família abençoada, Falando ao Coração. Paz do Senhor também para o presbítero John Kleber e todos os ouvintes espalhados pelo mundo inteiro, nos ouvindo pela via internet, que a mensagem de Deus chegue até você aí onde você está e assim possa fazer uma transformação de vida na sua vida. Hoje nós vamos iniciar trazendo um quadro denominado 10 maneiras para você se dar bem na vida.
Tem muita gente querendo se dar bem na vida, fazendo concurso, procurando as melhoras no trabalho, no dia a dia. Muita gente querendo se dar bem na vida. Então nós vamos trazer nesse quadro 10 maneiras, e daí como você poderá se dar bem na vida, no seu dia a dia. Então, vamos às maneiras. Bom, e a primeira maneira para você se dar bem na vida é esta: fale menos e haja mais. Há muita gente que fala demais, passa da conta. E às vezes vai falar o que não deve e termina se prejudicando. E as ações são pequenas. Pessoas que exageram muito no falar, às vezes até naquilo que não tem o conhecimento total, fazem certas afirmações, reclamam de tudo e de todos, e no final nenhuma ação. Então, você deve falar menos e agir mais para se dar bem na vida. Tem gente que até recebe o mal por falar muito, passando do que deveria falar. Tem um exemplo, é muito claro, uma ilustração, uma história que se conta, muito antiga, que uma certa mulher assassinou o seu marido e com um prego encravado em sua cabeça. O marido foi sepultado. A polícia tentou descobrir o fato, mas não conseguiu. E os anos se passaram e a mulher ficou impune. Quando já estava bem velhinha, então foram tirar o cadáver da sepultura para colocar um outro corpo. E aí a mulher, já velha, colocou a mão no crânio do marido, puxou o prego encravado e disse: ainda está no mesmo lugar que eu coloquei. E naquele momento foi presa, porque com a própria boca, falando demais, confessou o crime de muitos anos atrás. Então, é melhor falar menos e agir mais. A ação lhe leva a alguma coisa, mas às vezes o falar demais não traz nenhuma ação. Vocês podem ver e sentir que muita gente reclama e reclama muito, mas não tem nenhuma ideia para melhorar a situação reclamada. Portanto, fale menos e haja mais é uma das maneiras para você se dar bem na vida. A segunda maneira para você se dar bem na vida é a seguinte: obedeça antes de cobrar obediência aos outros. Quem cobra a obediência dos outros, mas não obedece, não tem moral, não tem força, não tem pulso para estar cobrando de ninguém. Nós precisamos, em primeiro lugar, obedecer. Precisamos, em primeiro lugar, ser obedientes, podermos cobrar obediência dos outros. Devemos observar os nossos passos, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de falar, como agimos e tudo mais, para poder cobrarmos de alguém a nossa obediência. Dificilmente um pai não vai ter sucesso, né? Porque quando ele não obedece, ou melhor dizendo, um pai dificilmente terá sucesso com o seu filho se ele não é obediente e cobra obediência do seu filho, porque o pai é um espelho para o seu filho. O filho está sempre olhando para o seu pai. E se o pai não é obediente às autoridades, por exemplo, mas cobra a obediência do seu filho, vai ser uma coisa sem sucesso, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Então, a segunda maneira para você se dar bem na vida é obedeça antes de cobrar obediência aos outros. Se você quer que alguém lhe obedeça, antes você deve obedecer às outras pessoas. E a terceira maneira para você se dar bem na vida é a seguinte: seja você mesmo.
Não se passe por aquilo do que você nunca foi. As pessoas que querem se passar por aquilo que não são, terminam ficando envergonhadas. Porque um dia a verdade aparece. Aliás, aquilo que você deve ser transparente. Não importa o que você venha a ser, mas seja você mesmo. Imitar as coisas boas, isso é vital. Porém, ser você mesmo é bem melhor. Quando você é exatamente o que você é, quando você deixa transparecer aquilo que você é, você vive uma realidade do que você é. Mas quando você tenta se passar por aquilo que você não é, todo mundo está vendo o sinal da irrealidade que é em você. É como uma coisa imaginária. Uma coisa imaginária fica ao lado. Você precisa viver a sua realidade. Você tem qualidades, você tem espaço na vida, você é alguém porque Deus lhe chamou. Então, seja você mesmo. Não precisa estar se passando por aquilo do que você não é ou que você nunca foi na vida. Seja você mesmo e não se passe por aquilo que você não é. Esta é mais uma maneira para você se dar bem na vida. Uma quarta maneira para você se dar bem na vida é a seguinte: seja humilde, porque os humilhados serão exaltados, mas os exaltados serão humilhados. É comum nós vermos pessoas querendo se exaltar. E o ser exaltado vai ser abatido. O ser humilhado vai ser erguido, mas o exaltado será abatido. E o ser humilde significa você considerar as outras pessoas sempre superiores a você mesmo. Mas faça isso de coração, porque o humilde é conhecido, até no seu falar, no seu jeito de agir, na sua maneira de pensar, na sua maneira de ser. O humilde encontra lugar em todos os lugares, porque ele considera os outros superiores a si mesmo, mesmo que ele seja alguma coisa na vida, mas não precisa que os seus lábios fiquem dizendo que ele mesmo é alguma coisa. Há um texto na Bíblia que diz que sejam os outros que digam quem você é e não os seus próprios lábios. Isso quer dizer ser humilde. Os humildes sempre encontram lugar, principalmente os humildes de coração, os que não são humildes forçadamente, mas eles são humildes de coração, são humildes voluntários, porque essa é a essência do que eles são mesmo. Portanto, essa é a quarta maneira para você se dar bem na vida. Seja humilde, porque os humilhados serão exaltados, mas os exaltados serão humilhados. Falando ao coração. E uma quinta maneira para você se dar bem na vida é a seguinte: não receba suborno para condenar o inocente, porque dele Deus cuida. Deus cuida do inocente porque sabe do seu coração, sabe o seu pensamento e sabe se ele fez algo de errado ou não. Quando alguém recebe suborno para condenar o inocente, é como uma testemunha falsa. Uma testemunha falsa não tem valor. A Bíblia diz que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, a palavra se torna verdadeira. Mas pela boca de 2 ou 3 testemunhas falsas, aí a construção pode cair. A base é fragilizada. A base não tem um bom alicerce. Quando você não recebe suborno para poder condenar um inocente, você se dá bem na vida, porque Deus vai lhe abençoar. Entretanto, se você recebe algum suborno para poder incriminar um inocente, mais cedo ou mais tarde a verdade vai aparecer. E aquele suborno que você recebeu não vale sequer a sua própria vida, que é uma vida enganosa. Então, não receba suborno para condenar um inocente, porque Deus está cuidando dele. E de quem Deus cuida,
aí tem vitória. Que você entenda bem essa matéria e que Deus continue lhe abençoando. A sexta maneira para você se dar bem na vida é a seguinte: não se precipite, pois quem assim o faz erra o alvo, e errar o alvo é pecado. Há muitas pessoas, a exemplo do que eu já falei nesta noite, que se perdem pela própria boca, porque é precipitada. Às vezes é uma ação precipitada, às vezes é uma palavra de resposta precipitada. Quando você não souber da resposta, é melhor dizer, vou estudar para responder, do que responder de qualquer forma para dizer que sabe, se precipitar. No final, faz a pessoa errar e você que está respondendo corre o risco de ter jogado alguém na lama pelo seu ensinamento. A precipitação é tão perigosa porque deixa uma pessoa sem terra nos pés. Uma pessoa sem base para caminhar, porque se precipita, é como se ela andasse sobre uma corda, os seus dois pés trilhando uma corda ao alto, a qualquer momento pode cair, porque é precipitado. Há aqueles que tentam fazer coisas na vida e não conseguem repentinamente, e de tanta insistência para querer fazer algo em sua vida, terminam se precipitando porque ainda não sabem a hora de fazer a coisa. Mas aquele que é paciente espera o momento certo de agir. O precipitado peca, porque ele erra o alvo, e errar o alvo é pecado. Então, não seja precipitado. Esta é a sexta maneira para você se dar bem na vida. A sétima maneira para você se dar bem na vida é a seguinte: faça amizade, mas não seja amiga do mundo, porque o amigo das coisas do mundo é inimigo de Deus. Isso é bíblico. Lá em Tiago está escrito: aquele que ama o mundo, de fato, se torna inimigo de Deus. As amizades que nós temos hoje são raras, amizades boas. O mundo é muito mau. Nós conhecemos as pessoas às vezes por fora, mas não conhecemos o seu interior. Há pessoas que andam mascaradas. Nas ruas, elas lhe saudam, elas falam com você, aparentam até pessoas de bem. Mas o que elas estão pensando a seu respeito, você não sabe. Então nós temos que escolher as nossas amizades. Uma amizade boa, ela tem sempre frutos para apresentar. E os frutos são apresentados no dia a dia. Eles não são simplesmente frutos, mas eles são como remédio para uma enfermidade. Uma boa amizade é vital para você. Diz o ditado popular que é melhor ter amigo do que dinheiro, porque o dinheiro pode acabar, o amigo ele vai sempre permanecendo, porque é renovada a amizade. Então, faça uma boa amizade, mas não seja amigo do mundo. O mundo não tem o que oferecer. O mundo é como se fosse a chamada ilusão. A amizade do mundo é levar você para o caos, é levar você lá para baixo. É amizade pela manhã, mas quando chega à noite não é mais amizade. E você sabe, quando você descobre quem é seu amigo, é no momento da necessidade. No momento em que você estiver precisando, é que você vai ver quem é seu amigo. Entretanto, a palavra fica aqui na sétima maneira: faça amizade, mas não seja amigo do mundo, porque o amigo das coisas do mundo, aí ele é inimigo de Deus. É o que diz a Bíblia, e é uma maneira para você se dar bem na vida, observando esses pensamentos. A oitava maneira para você se dar bem na vida é: não fale sem ter certeza, para não ficar envergonhado quando a verdade aparecer. Nós costumamos falar as coisas acerca daquilo que ouvimos,
nem sempre vemos as coisas. E aquilo que a gente ouve, às vezes, já lança para outra pessoa, e a outra pessoa já vai lançando para outra pessoa, e no final, aquela certeza daquilo que se está falando é uma incerteza, ou seja, é um edifício sem ter base. A qualquer momento pode ruir, pode cair, acidentando ou tirando a vida de alguém. Vocês sabem que tudo quanto se diz com os lábios, depois de sair, não volta mais. A palavra já saiu dos lábios, a palavra não volta. Por mais que peçamos desculpas à pessoa que foi ofendida, aquela palavra não vai mais voltar, ela vai mais adiante. Então é preciso que tenhamos a certeza daquilo que estamos falando. É preciso termos convicção daquilo que a gente diz a alguém, do nosso pensamento, daquilo que a gente quer passar para os outros. É preciso ter uma convicção, a certeza, porque mais tarde a verdade sempre vai aparecer, porque a verdade é assim, ela tem uma base, porém a mentira é da seguinte forma: quem mente uma vez, para consertar a primeira vez, mente uma segunda vez. E para consertar a segunda mentira, mente uma terceira. Para consertar a terceira, mente uma quarta, e assim sucessivamente. E quando já estiver bem alto mesmo o pilar da mentira, então alguém puxa o tapete, a verdade aparece, e aí você vai ficar envergonhado. Então, não fale sem ter certeza, para não ficar envergonhado quando a verdade aparecer. Esta aí é a 8ª maneira para você se dar bem na vida. A 9ª maneira para você se dar bem na vida é a seguinte: seja sempre fiel, pois o infiel perde a credibilidade. Ser fiel é ser fidedigno, é cumprir com as suas obrigações, é manter-se naquele ponto sem ter tanta mudança, porque quem muda demais perde a credibilidade. Ninguém sabe o que é que ele quer da vida. Uma pessoa que pensa pela manhã de uma forma, à tarde já mudou o pensamento. Um dia está do lado de alguém, no outro lado esse alguém já é seu inimigo, é porque é uma pessoa infiel. É uma pessoa que promete e não cumpre. A gente vê muito isso na política. A infidelidade partidária, a infidelidade ao seu companheiro. A gente vê muito isso na política. E quem é infiel vai perdendo a credibilidade. Ele ganha até enquanto está se transportando como uma pessoa de bem. Ele se transporta de um lugar para outro, ele vai em vários lugares, ele tem até amizades em vários lugares. Mas quando descobrem que ele é infiel, as amizades boas principalmente se afastam dele e a credibilidade já era. Vocês sabem que credibilidade não se pega do dia para a noite. A credibilidade vai sendo assim confeccionada no dia a dia. Ela vai sendo costurada, ela vai sendo fabricada, ela vai tendo forma no dia a dia. Tem pessoas que passam anos para terem a sua credibilidade e perdem de repente quando se tornam pessoas infiéis. Portanto, seja sempre fiel, porque o fiel tem credibilidade. Aquele que é infiel perde a credibilidade que tem. Então essa aí é mais uma maneira para você se dar bem na vida. Seja fiel e vá em frente, porque aí saiba que Deus é fiel. A 10ª e última maneira para você se dar bem na vida é a seguinte: aprenda e, se puder, ensine aos outros. Pois fazendo assim, o mundo caminhará melhor, principalmente se aprender o que é bom. Aquilo que você aprendeu de bom, não seja durão demais. O que você aprendeu de bom, lance também para os outros. Não seja ganancioso. Não seja tão duro na sua concepção de ter aprendido alguma coisa e desejar que os outros não aprendam.
Repasse o conhecimento que você tem para alguém, porque dessa forma o mundo caminha para melhor. O mundo às vezes não caminha tão bem quando não tem educação. O mundo não caminha tão bem porque as pessoas que aprendem dão mau exemplo, não passando o que sabem para outras pessoas. Então, se você já aprendeu alguma coisa na vida e tem condições de passar para outras, ensine. Ensine, porque assim o mundo será melhor. O caos do mundo é a falta de educação. E a falta de educação exprime lá no âmago do nosso coração, exprime aquilo que é a falta de evangelho. A falta de evangelho, a falta da sabedoria do evangelho, torna o homem ignorante. E o homem, com a sua ignorância, vai para o inferno sem conhecer salvação. Então nós temos a responsabilidade de ensinar. E se Deus não tiver misericórdia, predestinando ou já tendo predestinado alguém para a salvação, ora, essa pessoa pode até se perder na vida. Mas o que a gente aprende de bom, a gente passa para as pessoas, principalmente a salvação que Jesus mandou pregar. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Foi isso que você aprendeu? Então repasse para os outros e assim o mundo será melhor. Então este foi o quadro interessante que serve para nós nesta noite. 10 maneiras para você se dar bem na vida. Desta forma, você se dá bem na vida e leva outras pessoas também a se darem bem na vida. E vamos ao quadro, no momento do louvor. Você pode nos ligar e pedir um louvor. Já estão abertas as linhas telefônicas. Temos 2 telefones, o 3365 1187, 3365 1187, e também temos o telefone celular, o 982065835, Você pode ligar nesse momento, e pedir o seu louvor. Nós estamos aqui aguardando o seu pedido para nós colocarmos imediatamente o louvor para tocar. Então você que queira, indicar um louvor para ser ouvido nesta noite, pelos amados ouvintes, aproveite esta oportunidade, aproveite esta oportunidade para nos ligar e pedir um louvor para nós tocarmos para o seu crescimento espiritual. Enquanto o apresentador do programa, o seminarista Denilson, está atendendo a um telefonema, nós gostaríamos de lembrar que logo após esse momento do louvor, vem aquele outro quadro, Crescimento Espiritual. E o tema que nós estaremos falando é a importância de congregar. A importância de congregar. Daqui a pouquinho nós estaremos, logo após o louvor, nós estaremos falando sobre esse crescimento espiritual. Então, alguém já ligou para nós pedindo louvor. Pastor, quem nos ligou foi o José Francisco, lá da Rua da Telpa. Ele pede um louvor de Marcos Antônio, para o crescimento espiritual de todos os ouvintes e também daqueles que estão ali na sua casa, os seus familiares. Ele pede um louvor, qualquer louvor com Marcos Antônio. Manda um abraço para o Senhor, e para todos que fazem aqui o programa Falando ao Coração.
E lembrando também que daqui a pouquinho nós teremos aquele quadro onde a gente manda alô para os ouvintes. Nós temos uma lista de muitos ouvintes escutando o programa Falando ao Coração, e daqui a pouquinho nós estaremos mandando alô para vocês. Se alguém deseja ter o seu nome nessa lista do nosso programa, pode ligar para nós, para a gente já colocar nesta noite o acréscimo na lista dos ouvintes. São ouvintes assíduos que estão escutando o programa a cada domingo. Então, fiquem à vontade para ligar para a gente. E ainda dá tempo de você ligar e pedir um louvor. 3365-1187 é o telefone fixo. E também temos o 98206-5835, é o telefone celular, né? Ligue, peça o seu louvor e nós iremos tocar imediatamente. E vamos ouvir, né, o primeiro louvor da noite com Marcos Antônio para o nosso crescimento espiritual. Pai, me dar o que me pertence, eu quero partir. Desejo viver minha vida bem longe daqui. O mundo está me convidando e eu quero ir. Fazer o que bem entender, ninguém pra mim impedir. O Pai olhando em meus olhos me respondeu: filho, eu te amo tanto, o que tenho é seu. Mas se essa mesma sua triste decisão pode levar sua herança e meu coração. Dias depois eu parti para bem distante, vivendo dissolutamente, gastei o que tinha, mergulhado na tristeza, alma vazia. Lembrei-me do meu velho pai, do lar que possuía. Então me levantei, caminhei de regresso, o corpo ferido, isso eu confesso. Não tinha alimento para comer, água de fel me deram pra beber. De longe avistei no alpendre da casa, com os braços abertos meu pai me esperava. Caí de joelhos, ele me deixou, meu filho querido, que estava perdido, mas hoje voltou. Voltei, meu pai, hoje arrependido, quero ficar contigo, porque aqui é meu lugar. Voltei, meu pai, hoje arrependido, quero ficar contigo, nunca mais vou te deixar. Então me levantei, caminhei de regresso, o corpo ferido, isso eu confesso. Não tinha alimento para comer, água de fel me deram pra beber. De longe avistei no alpendre da casa, com os braços abertos meu pai me esperava. Caí de joelhos, ele me deixou, meu filho querido, que estava perdido, mas hoje voltou. Voltei, meu pai, hoje arrependido, quero ficar contigo, porque aqui é meu lugar. Voltei, meu pai, hoje arrependido, quero ficar contigo, nunca mais vou te deixar. Voltei,
pai, hoje arrependido, quero ficar contigo, porque aqui é meu lugar. Voltei, meu pai, hoje arrependido, quero ficar contigo, nunca mais vou te deixar. Nunca mais vou te deixar. Meu pai, nunca mais vou te deixar. Falando ao coração. E enquanto o instrumental tocava, nós estava atendendo a ligação do irmão José João, né? Ele está ouvindo o programa, manda a paz do Senhor para todos aqui da equipe Falando ao Coração e pede um louvor, né, para o nosso conforto espiritual de Cristiano Borges, né? Qualquer louvor de Cristiano Borges. E ele também manda a paz do Senhor para o irmão Pedro Eduardo, né? O Pedrinho ali na rua Avenida São Sebastião. E também manda um abraço, a paz do Senhor para o irmão Marinésio. Então, daqui a pouquinho, irmão José João, nós estaremos tocando um louvor a pedido do irmão, né? Qualquer louvor de Cristiano Borges. Daqui a pouquinho estaremos anunciando. E nós agora vamos para o próximo quadro no programa Falando ao Coração, quadro já bem conhecido, que alguns domingos, né, nós estamos colocando no ar, pontos para o nosso crescimento espiritual. Muito bem, e nesse momento o tema do crescimento espiritual, para o qual eu chamo a atenção preciosa dos nossos ouvintes, é a importância de congregar. A importância de congregar. Em primeiro lugar, eu inicio dizendo que você não deve ficar em casa. Procure um lugar sério e congregue com os nossos irmãos. Lugar de quem é salvo, lugar de quem quer servir a Deus, é congregando mesmo, não é na sua própria casa. Às vezes as pessoas se enclausuram e não querem mais ir à igreja, não querem mais se reunir. Quando não estão enfermas, quando não estão com problemas, quando não estão impossibilitadas, ficam em casa. É preciso ir congregar. Mas isso aí tem base bíblica? Congregar? Sim, meus amados. Isso tem uma base bíblica. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, o verso 25, diz assim: não devemos deixar de congregar. Pelo contrário, façamos admoestações ainda mais, agora que vocês veem que o dia se aproxima. Congregar. É o que a Bíblia ensina. Não deixem de congregar, como é o costume de alguns. Alguns, pelas impossibilidades, não podem congregar, não podem estar na igreja. E esses, por motivo de enfermidade, não podem chegar à casa do Senhor. Mas quem está com saúde, quem pode se deslocar, deve se deslocar. Alguns já usam esta prática desde os dias do escritor sagrado aos Hebreus. Ele já falava isso na época. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns irmãos que não querem mais congregar. Esses que não congregam são chamados de desigrejados, aqueles que não têm mais um lugar
para congregar. Também pudera. Onde chegam, há problema, porque o problema não está no lugar, mas está na vida deles. Por isso nós precisamos congregar. É um conselho bíblico. Congregar, meus queridos ouvintes, tem um sentido daquilo que Jesus Cristo falou acerca da sua presença entre os irmãos. Quem congrega sente a presença de Jesus no meio da igreja. O Evangelho de Mateus, no capítulo 18, verso 20, está escrito o que Jesus falou exatamente. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Foram as palavras do Senhor Jesus Cristo mandando que a gente congregasse. E a expressão textual aqui que nós lemos é a seguinte: quando a igreja se reúne, Jesus está presente com ela. Igreja é a partir da reunião dos irmãos. Um irmão só não é igreja. Um irmão só, uma pessoa só, é uma célula da igreja. Mas a reunião do povo aí torna a igreja conhecida. E quando a igreja se reúne é quando de fato Jesus está sempre no meio dela. Mas aí surge uma pergunta para a gente meditar. Isso é muito importante. E quando eu estou em casa, não estou congregando lá no local de reuniões, que se chama igreja, Jesus não está comigo? Só está comigo se eu estiver lá no local de reuniões? Se eu estiver lá na igreja? Não, Jesus está com você, sim, em qualquer lugar. Por onde você andar, onde você estiver, o Senhor Jesus vai estar com você. A Bíblia diz lá no Salmo 139, dos versos 7 a 10, diz que ninguém pode se ausentar do Espírito Santo do Senhor. Ninguém pode se ausentar do Espírito. O salmista diz: para onde me ausentarei do teu Espírito? Isso é coisa que ninguém consegue, porque o Senhor sempre está lá, no lugar onde você está. Ele sempre estará onde você estiver. Ele continua dizendo que se fizer a cama dele no mais profundo abismo, lá o Senhor está também. Então o Senhor está com ele no profundo abismo, está na casa dele, está com ele também na cama onde ele dorme, na cozinha onde ele está se alimentando, em qualquer lugar o Senhor está lá com ele. Se a pessoa se detém lá nos confins dos mares, até lá a mão do Senhor irá lhe guiar. É o que diz aqui o Salmo 139, dos versos 7 a 10. Então você tem razão, meu caro ouvinte, quando diz assim: e se eu não for para a igreja, o Senhor Jesus não vai estar comigo? Vai, ele vai estar aí sim com você. Então Jesus também está. Aliás, nós estamos aqui na rádio e o Senhor Jesus está aqui conosco. Você está aí na sua casa escutando o programa Falando ao Coração, e o Senhor Jesus está aí com você na sua casa, neste momento, observando tudo quanto você faz, tudo quanto você pensa, toda maneira sua de agir. Porém, a necessidade de congregar tem um sentido muito especial. É por isso que a Bíblia manda congregar, não manda deixar ninguém em casa, precisa congregar. E esse sentido especial que a Bíblia fala é que um ajuda o outro quando a igreja está reunida. Além de adorar ao Senhor, além de exaltar o Senhor, ainda tem essa ajuda mútua. Um ajuda o outro quando a igreja está congregando. Mas aí, isso tem prova bíblica, pastor? Será que isso existe ou não será alguma coisa que o ser humano fala por falar? Não, senhor. Isso tem base bíblica, sim. Tem base bíblica. Na carta aos Hebreus, no capítulo 3, o verso 13, diz assim: pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. O contexto desse texto aqui de Hebreus 3:13 está mostrando que é a igreja reunida, um
ajuda o outro, para não haver um que se perca. Porque se um está fraco, o outro mais forte ajuda. Se um quer fugir, o outro vai dizer: não fuja, Deus te ama, fica conosco. É um texto bem aberto, que ele diz: pelo contrário, animem uns aos outros. E isso é na igreja. Se na sua comunidade não tem esse animar uns aos outros, então a sua comunidade está fora do contexto bíblico de congregar. Porque congregar é isso, é reunir o povo, e aí o povo ajuda ao outro. Deve ser assim, porque é assim desde os primórdios, desde que o Cristo chamou a sua igreja, que a igreja congrega. Então não tem por que você deixar de congregar. E tem mais. Estas palavras de ordem exortativa, na verdade, servem de conselho para o nosso coração. E também serve de consolo para quem está triste, porque está em casa sem congregar. Talvez o seu pastor disse uma palavra muito dura, você não gostou e aí deixou de congregar. Ou talvez você fracassou na sua fé e deixou de congregar. Talvez você, por um motivo ou por outro, não quer mais congregar, porque toda congregação que você vai, você vê falhas, e você não vai achar nenhuma na face da terra perfeita, enquanto a igreja estiver na face da terra. Enquanto a reunião da igreja for na face da terra, nós vamos encontrar falhas, vamos encontrar problemas no meio dela. Mas a verdade é a seguinte: essa palavra exortativa aqui para o coração é de consolo para quem vive desta maneira, e é um consolo muito especial. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, o verso 11, ele diz: portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, ou seja, edifiquem um ao outro, como vocês têm feito até agora. Isso por causa da reunião da igreja, que é para edificar a igreja na fé. Portanto, é muito bom congregar. Quem congrega está feliz da vida. Nós acabamos de chegar de uma congregação da igreja, onde ali ouvimos louvores maravilhosos, a pregação da palavra de Deus, adoramos ao Senhor, exaltamos ao Senhor e continuamos aqui na sua presença. É muito bom congregar. Não seja um desigrejados. Não seja aquele que já se decepcionou com todo mundo, quando a decepção é ele próprio. Há pessoas que não querem congregar porque já se decepcionaram com muita gente, mas às vezes a decepção é ele próprio. Só precisa ter cuidado com uma coisa quem congrega. E eu vou chamar a sua atenção, meu caro ouvinte, para você não cair no laço de alguns. Quem congrega, quem vai à igreja, quem se reúne, precisa ter cuidado. E uma coisa importante tem que se dizer: o cuidado é para você não cair no lugar de engano. Não caia em um lugar de engano. Não caia em um lugar onde a doutrina é falsificada. Não caia em um lugar onde a Bíblia é mudada. Você tem que caminhar pela palavra de Deus. Uma igreja que congrega você e vários irmãos, ela precisa ter a doutrina, mas a doutrina não é criada por um ser humano. A doutrina é Bíblia. A Bíblia, que tem seus 66 livros, ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus e ela é a base de uma igreja. E se alguma comunidade não tem a Bíblia como base e começa a criar os factoides, as coisas do dia a dia, para poder arrebanhar pessoas, precisa ter cuidado. Você tem que congregar, mas hoje até está difícil de dizer. Congregue numa congregação mais próxima à sua casa. Às vezes, a mais próxima à sua casa é aquela que não detém a palavra de Deus nos seus ensinos. O seu catecismo é uma criação humana que mais parece um jugo de fariseu do que propriamente a palavra de Deus. A palavra de Deus não é para machucar ninguém, mas é para confortar, consolar, corrigir também, mas com amor. Não é com imposição, não é com movimento, mas é com a ação do Espírito Santo de Deus. Portanto, tenha cuidado. Você precisa congregar, precisa,
mas tenha cuidado para não cair em qualquer lugar que ensine o engano. Lá no livro do Apocalipse, fala de uma igreja, fala de uma comunidade que achava-se rica. Lá em Apocalipse, imagina se você cair numa comunidade que seja igual a essa igreja. Ela se julgava muito rica. Ela dizia que não precisava de nada. Mas, entretanto, ela tinha 3 coisas que estavam ali patenteadas na sua vista. Primeiro, essa igreja que dizia que era rica não era. Ela era pobre. Ela era cega e ela era nua. Essa é a linguagem da Bíblia Sagrada. Uma igreja que se achava a melhor, que era a melhor de todos os tempos. Ela era pobre, cega e nua. Isso está em Apocalipse, capítulo 3, o verso 17. Logicamente, ela era pobre não das coisas materiais, mas era das coisas espirituais. E vejam só, essa igreja era cega, possivelmente, porque ela não tinha a visão do reino de Deus. Uma igreja que não tem a visão do reino de Deus, ela é uma igreja cega, apesar de ter os seus olhos, mas ela não vê como vê pelos olhos do Espírito Santo de Deus. Uma igreja que se dizia rica, mas era pobre espiritualmente, ela não tinha nada para oferecer a ninguém. Uma igreja cega, que não tem a visão total do reino de Deus, ela é uma igreja enclausurada em 4 paredes dentro de um templo. Ela não quer pregar o evangelho como Jesus pregava no mar da Galileia. Jesus pregava para as grandes multidões ao ar livre, mas a igreja que não tem essa visão do reino de Deus, ela se enclausura, ela se fecha, porque ela não quer pregar o evangelho como Jesus Cristo pregava. E se não quer pregar o evangelho como Jesus Cristo pregava, então ela está criando um evangelho de forma diferenciada. E Paulo disse que se até um anjo descer do céu e vier vos pregar um evangelho que não seja aquele que ele pregou, seja considerado maldito. E aí é preciso observar o que a palavra de Deus diz nesse contexto. A igreja que não tem essa visão do reino é uma igreja que olha só para si. É uma igreja que olha só para os seus pés. É uma igreja que olha só para o seu umbigo e deixa o horizonte que Deus manda ir pregar o evangelho lá distante, sem a pregação. Mas que isto não seja o motivo de você ficar em casa. Congregue, como diz a palavra de Deus. Congregue, procure uma igreja séria, ou digo melhor, procure uma comunidade séria, porque a igreja só tem uma. A Bíblia diz que é um só Deus, é um só Espírito, é um só amor. Então, é só uma igreja. Cristo só chamou uma igreja. O nome delas é o homem que coloca. E tem gente que defende mais o nome da igreja do que propriamente o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Isso aí também é falta de visão espiritual. A igreja que era dessa forma, cega, pobre e nua, era a igreja do Apocalipse, conhecida como Laodiceia. Laodiceia tinha riquezas, mas era pobre espiritualmente. Ela tinha de tudo, mas não tinha a visão do reino de Deus. Tinha vestes, mas era nua, porque as vestes não eram espirituais. Portanto, este aqui foi um alimento para o seu crescimento espiritual. Congregue, mas veja onde você está congregando. Eu sou pastor aqui na cidade de Alagoa Nova há 17 anos. 17 anos. E tantos quantos frequentam o corpo de Cristo ali, naquela comunidade, sabem disso. Que eu não tenho interesse de mandar ninguém congregar lá. As pessoas que vão à vontade. Graças a Deus por isso. Ninguém pode estar convidando pessoas, até convidando, fazendo convites, para ter na sua igreja, porque para congregar, a pessoa quem deve escolher. Para salvação, você deve chamar, mas para congregar, você deve deixar que elas escolham. E o meu conselho é isso: cuidado para não escolher uma comunidade atrapalhada. Cuidado para não escolher uma comunidade que não tenha a Bíblia Sagrada como centro. Porque até nisso as pessoas disfarçam, meus caros ouvintes. A Bíblia está lá, mas as interpretações é que são.
Ler a Bíblia qualquer um pode ler, mas interpretar como o Espírito Santo de Deus quer, aí é mais difícil. Não deixem de congregar. Procurem uma igreja, vá congregar, mas observem se lá essa igreja prega de fato a palavra de Deus, ou se não é invencionismo. Preste atenção. Que Deus te abençoe e que você vá congregar, tudo isso para a glória do Senhor nosso Deus. Este, portanto, foi um alimento para o seu crescimento espiritual. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, né, pela sua palavra. E lembrando que os ouvintes que quiserem, né, ligar para o programa, fica à vontade. Temos 2 telefones, o 33651187 e também temos o 982065835. É possível, Denilson, seminarista, que algum ouvinte queira até comentar um pouco disso que a gente falou. E os ouvintes podem ficar à vontade. É só ligar, nós colocaremos você ou vocês no ar para comentar esses pontos sobre esse crescimento espiritual. A importância de congregar. A importância de congregar. Quem quiser ligar, pode ligar para o programa Falando ao Coração. E nós vamos entrar no momento, né, um quadro conhecido aqui, o quadro do ouvinte, né? Nós temos aqui uma lista com os nomes dos ouvintes do programa Falando ao Coração, aquele que nos liga, né, e pedem, aqueles que são assíduos, que são ouvintes, que a cada domingo acompanham o programa Falando ao Coração. Denilson, a nossa lista está vasta. E nós estamos sabendo que muita gente nesse horário nos escuta. Tanto aqui pela localidade da Lagoa Nova, como pela internet. Muita gente que nos escuta todos os domingos à noite nesse horário. Então, se você é um ouvinte assíduo nosso e quer se comunicar com a gente para que o seu nome venha para essa lista, então você ligue agora, enquanto nós vamos estar falando o nome daquelas pessoas que estão nos escutando. Você pode ficar à vontade. 2 telefones nós temos aí à disposição. O 33651187 e também o outro, o 982065835. Muito bem. Então, o primeiro nome da lista hoje é o do meu amigo Biba. Como eu fico feliz em ter um ouvinte aí desse quilate. O Biba, ele escuta as meditações aqui e quando a gente se encontra, sempre que possível, ele está comentando, que está ouvindo a palavra, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, o primeiro nome da lista dessa noite é o nosso amigo Biba. Eu tenho na lista aqui, um casal muito amigo, o Valmir e a Morgana. Eles fazem parte da Igreja Assembleia de Deus Missão, aqui na cidade de Alagoa Nova, e são ouvintes assíduos no programa Falando ao Coração. E a gente abraça esse casal amado, a quem a gente tem a maior consideração, o Valmir e a nossa irmã Morgana. Você tem gente aí da lista, Denilson? Mandar um alô para a minha mãe, né, Marlene, e o Bel, né, que sempre ouvem um programa Falando ao Coração. Também para o meu irmão Genilson e 2 tias minhas que moram ali no bairro Ulisses Guimarães, né? A tia Lourdes e a tia Marlene. Esse povo todo está aí na lista do programa Falando ao Coração. Tem uma pessoa que sempre escuta o programa Falando ao Coração, é aquela irmã chamada Irani. Ni, que faz gestos lá na igreja congregacional, e hoje ela fez gestos sozinha, enquanto a irmã cantava, né? Só ela fazendo aquela maravilha de gestos, graças a Deus por isso. Então a gente abraça a irmã Irani. Tem um amigo nosso lá da Avenida São Sebastião. Quem será ele? O Pedro Eduardo, o seu Pedrinho Eduardo, ouvinte assíduo, comprou um rádio melhor agora,
comprou um rádio melhor, levou para casa. O rádio eu já olhei, já examinei, é um rádio muito bom. E nesta hora o radinho do Pedrinho está exatamente ouvindo. Aliás, o radinho está sintonizado, fazendo com que Pedrinho escute o programa Falando ao Coração. Obrigado pelo presente de hoje, Pedrinho. Muito obrigado pelo presente de hoje. Pedrinho está lá na Avenida São Sebastião. Mas tem mais gente. A dona Ieda. A dona Ieda está aqui na lista do nosso programa. Está, sim. Dona Ieda lá no Conjunto dos Professores. É que nunca mais ela ligou, né? Mas ela está ligadinha conosco aqui no programa Falando ao Coração. Para a dona Ieda, forte abraço. Que a paz do Senhor Jesus inunde a sua casa, os seus familiares. Que o anjo do Senhor esteja aí guardando toda a casa de todos os males. E um abraço aí para a dona Ieda. Tem dona Josefa também nos escuta, ela que é a irmã do nosso irmão Toninho. Dona Josefa sempre nos escutando. E hoje a gente vai colocar na lista também dona Vasti, a esposa do seu João Machado. Ela inclusive pediu orações pelo seu João Machado, que irá se submeter a uma cirurgia coronária. Então, a gente deve orar pelo seu João Machado, que também é ouvinte assíduo do programa Falando ao Coração. Seu José João já ligou para cá, é um dos nossos ouvintes, mas tem mais ouvintes. A Vera, que é a tia do Hulk, também nos escutando. Ela entrou para a lista do programa Falando ao Coração no domingo passado. E ali bem pertinho de Dona Ieda, tem quem, Denilson, que mora logo na esquina, que também escuta o nosso programa? Merentina. Merentina, né? Dona Tina. Professora Tina. Tá certo. E tem aqui no Mutirão um outro casal que nos escuta. Esse casal cresce espiritualmente ouvindo o programa Falando ao Coração. É o Ailton e a Rosalva. Eles sempre estão nos escutando. Bom, Dona Marleide e o seu miúdo, essa daí não perde programa não. Ela escuta mesmo. Também nós temos lá na Avenida São Sebastião, mais um ouvinte, ele é o seu Reginaldo. Seu Reginaldo, que tem um comércio lá na Avenida São Sebastião. Seu Reginaldo também, e é um católico, o ministério mais do seu Reginaldo é visitar os enfermos. Ele me falou que tem isso como ministério, visitar pessoas enfermas. Ele vai lá, conversa com os enfermos, o que é uma coisa muito assim importante, né? Ele é lá da Igreja Católica. E também a gente abraça o seu Reginaldo na Avenida São Sebastião. Tem um outro católico amigo nosso que é ouvinte assíduo, é o seu Geraldo. Ele mora na rua Padre Abdias Leal, e a gente aí abraça o seu Geraldo. Mas tem mais aqui o seu presbítero Jandir, lá do sítio Boa Esperança. E por fim aqui na nossa lista está o seu brigadeiro que analisa as meditações que aqui a gente diz no programa. E aqui no centro da cidade, Denis, quem é que nós temos mais ou menos ali, perto lá do Banco do Brasil? Nós temos a Dona Diva, que é a avó da Luana. A avó da Luana. Ela é como crente de Bereia, que examina as escrituras sagradas, cada texto que se diz. Aqui no centro da cidade nós temos também o Nelson fotógrafo, Ana Maria e toda a família nos escutando. E lá, ainda no Mutirão, nós temos o Nelson, que é membro da Igreja Congregacional, que também escuta a gente aqui. Um abraço para o Nelson, que está com um problema de enfermidade na coluna, mas é orando a Deus que a coisa se resolve. Se Deus quiser, ele vai ficar bom. E o seu José? Seu José Francisco? Ah, sim. O seu José Miúdo é o esposo aqui da Dona Marleide, né? Isso. Esse casal que nos escuta sempre aqui, esse horário no programa Falando ao Coração. Parece que tem mais ali um ouvinte ligando nesse momento, talvez seja para colocar aqui o nome dele na lista, Denilson. O seu José Francisco, pastor, que Já Francisco já é o de casa, é o ouvinte de casa, né?
É um ouvinte que bate recorde de ligação, né? Que sempre está atento, nos ligando. Pois é. É o seu José Francisco, né? Que Deus abençoe ele e toda a sua família, né? Possa dar muita saúde e paz. José Francisco, que é campeão de ligação aqui no programa Falando ao Coração. Muito bem, pastor. Quem ligou para cá foi Maria Lúcia. Maria Lúcia, que é a esposa de José João. Ela disse que sempre assiste o programa e queria ser incluída nesta lista. Então, né? Vamos colocar o nome dela é Dona Maria Lúcia. Maria Lúcia. Também, pastor, a Vera de Rosita. Também escuta o programa, ela também é assídua do programa. Já falamos nela hoje à noite, né? Falou? Falamos. Eu estava com o pensamento de outra coisa. A Vera, tia do Hulk. Isso. Então, essa aí que ligou agora é Maria Lúcia. É, esposa do José João. O irmão José Francisco, ele lembrou que o hospital, os plantonistas, né? Os médicos, os enfermeiros, auxiliar de enfermeiro, estão escutando o programa, e José Francisco manda também uma paz do Senhor para todos eles ali. Então, nós temos aí um médico de plantão lá no Hospital Sofia de Castro, vários enfermeiros e enfermeiras. Motoristas também. Motoristas ali da ambulância, SAMU. Vigilantes. Os vigilantes, povo que é um povo que trabalha dando duro aí, cuidando da saúde da população, apesar de pouca gente reconhecer o valor que esse pessoal tem, mas é um pessoal que ajuda muito na condução da vida. Primeiramente Deus, né? Depois esse pessoal que Deus coloca para trabalhar pela saúde aqui em Alagoa Nova. Que Deus abençoe vocês aí no Hospital Sofia de Castro. Então, esse aqui foi o momento do ouvinte no nosso programa Falando ao Coração. E vamos seguindo com o programa, né? Mais um quadro, agora o quadro do apoio cultural. O Mercadinho Preço Bom é o que a gente já conhece, os ouvintes de tanto escutarem o que a gente fala aqui. Do Mercadinho Preço Bom, tem enchido lá o espaço físico do Mercadinho Preço Bom. É isso mesmo. O Mercadinho Preço Bom, lá no Mercadinho Preço Bom, você compra barato, porque diariamente ele está fazendo promoções. Nós temos ouvido aí o carro de som do Mercadinho Preço Bom pelas ruas de Alagoa Nova, levando os preços, aqueles preços promocionais que são colocados diariamente, né, ali no Mercadinho Preço Bom. Preço bom mesmo, preço mais barato para a dona de casa fazer a sua feira e ficar satisfeita. Então, o Mercadinho Preço Bom ele compra muito e vende barato, para que você, ouvinte, amigo, cliente do Mercadinho, possa levar mais coisas para sua casa. Isso aí é praxe do Mercadinho Preço Bom, o Mercadinho das grandes promoções. O Mercadinho Preço Bom, em segundo lugar, além do mais, o Mercadinho Preço Bom está localizado bem no centro da cidade de Alagoa Nova. É um lugar privilegiado. Você não precisa andar muito procurando mercadinhos, porque você passando no centro da cidade de Alagoa Nova, você vai chegar lá no Mercadinho Preço Bom. Principalmente aos sábados, você vai ver aquele mercadinho cheio, muita gente comprando, aproveitando ali as promoções. É o Mercadinho Preço Bom, aqui na rua Presidente João Pessoa, bem próximo ali ao teatro. Você não tem visto muito o teatro, porque ele está um pouco em reforma, mais escondido, mas é vizinho ali ao teatro. Você passando o Teatro Municipal já vai encontrar o Mercadinho Preço Bom. Em terceiro lugar, o Mercadinho Preço Bom faz tudo para você economizar. Não é só vender mais barato, não. É você fazer economia mesmo. Porque quando tem promoções em vários produtos, vai sobrando aqui 50 centavos, ali R$1, ali 2 e assim por diante. E no final você vai ficar com o dinheiro para comprar o pão, comprar outra coisa por fora, ali no Mercadinho Preço Bom. Esse aí é o Mercadinho Preço Bom. E em quarto lugar, a entrega da sua feira em domicílio é a mais eficiente da cidade. Isso também na zona rural. Que coisa interessante. O cliente vem lá do sítio, faz a feira lá no Mercadinho Preço Bom,
Quando termina a feira, ele diz: eu quero deixar no sítio tal. Que é que o Bebeto faz? Tá bom, espera aí só um pouquinho, vai chegar mais clientes. Ele coloca tudo no mesmo carro, leva à feira e ainda o cliente no mesmo carro. E isso aí é uma peculiaridade do Mercadinho Preço Bom. E por tudo isso e muito mais, o Mercadinho Preço Bom é o que, seminarista Denilson? O mercadinho das grandes promoções. E o programa continua, né, com mais notícias, e agora nós vamos para o quadro O Momento da Unevan, que é a União dos Evangélicos de Alagoa Nova. A cada ano que se passa, Deus tem abençoado a cada dia. Nós vamos a esse momento, lembrando que daqui a pouquinho, depois desse quadro, a gente toca o louvor pedido aí pelo irmão José João. É só aguardar daqui a pouquinho, logo após esse quadro. Unevan, União dos Evangélicos de Alagoa Nova. Paz pra você, amor e união. Deus quer nos ver assim, a luz em cada coração. Povo de Deus, família abençoada. Paz pra você. Um só Deus e Pai de todos, age por meio de todos e está em todos. Povo de Deus, família abençoada. Paz pra você. Paz para todos. Bom, eu inicio falando do significado da sigla Unevan. Unevan quer dizer União dos Evangélicos de Alagoa Nova. Esse nome foi dado pelo pastor Antônio Dias, na época pastor da Igreja Assembleia de Deus Missão, quando, tendo o desejo no coração, Deus colocava no seu coração o desejo desse trabalho, e ele falava com os pastores dessa cidade, e todos os pastores assinaram um documento. E aí o vereador Ailton de Joãozinho, como é conhecido, fez o projeto, foi aprovado pelos vereadores, e hoje nós temos aí a Unevan, que encabeça o Dia Municipal de Evangelização. Segundo lugar, quanto tempo de fundação? 5 anos. 5 anos a Unevan já tem, 5 anos de formada. Eu fico muito feliz porque a cada dia que se passa a gente vê que o povo de Deus vai ganhando mais experiência, deixando abaixo a ignorância religiosa e ganhando experiências no reino de Deus, crescendo juntos, e a Unevan, graças a Deus, realizando esses eventos, porque já tem 5 anos de fundação, isso na direção do Senhor nosso Deus. Terceiro lugar, nós vamos falar aqui rapidamente sobre o próximo evento que se segue. É a prévia do Dia Municipal de Evangelização, que acontece a cada ano, no último sábado do mês de julho. Esse ano será dia 27 de julho de 2019. E nós temos novidade para este ano. Este ano nós teremos à tarde uma palestra com o tema divórcio. Muito interessante essa palestra. E será no período da tarde, às 15 horas. O palestrante será o Tchaikovsky. Ele não é russo, mas esse nome chama a atenção desse povo todo. Tchaikovsky, ele é de Campina Grande e vai trazer a sua esposa, a irmã cantora Vanderleia, para estar com ele. Quando ele palestra, a sua esposa está presente. E será uma festa no dia 27 de julho aqui na cidade de Alagoa Nova. A programação do dia está assim: às 12 horas será o almoço, aquele almoço promocional que todos os anos a Unevan organiza. Às 15 horas nós teremos essa palestra com o Tchaikovsky, e às 19 horas e 30 minutos nós teremos o culto divino com todas as pessoas que se fizerem presentes ali àquele lugar. Toda a programação será
no Colégio Professor Cardoso. Já está tudo certo, e o colégio que nós conseguimos foi exatamente o Colégio Professor Cardoso, local que receberá tantas e tantas pessoas no dia 27 de julho do mês 7 para essa grande festa. Então nós cremos que será uma bênção, e aí eu convido a população evangélica, você que tem fé, que coopera, então vamos orar por este dia e vamos também participar, pois tudo isso é para a glória de Deus. E aí este foi o momento da Unevan no seu programa Falando ao Coração. Unevan, União dos Evangélicos de Alagoa Nova. Paz pra você, amor e união. Deus quer nos ver assim, a luz em cada coração. Povo de Deus, família abençoada. Paz pra você. Um só Deus e Pai de todos, age por meio de todos e está em todos. Povo de Deus, família abençoada. Paz pra você. Paz para todos. Falando ao Coração. E nós vamos tocar um louvor a pedido do irmão José João, um louvor com Cristiano Borges para o nosso crescimento espiritual. Estou presente no seu quarto sempre que você me chama. Eu tenho contemplado a tua dor e a tua solidão. E cada vez que diz que não tem jeito, eu sou a solução. Você sabe muito bem que eu te amo. E quando estás doente, sou remédio pra tua enfermidade. Se estás sedento, eu sou a água que sacia tua sede. E como em guerra, eu sou a tua espada e o teu escudo. Eu não vou deixá-lo mesmo que todos te abandonem. Mesmo que te deixem, saiba que pode contar comigo. Sou teu amigo, a tua paz, a tua força, teu refúgio, tua fortaleza, aquele que te faz vencer. Agarre firme em minhas mãos e passe por cima de tudo. Muitos já não acreditam, mas ainda sou contigo. Sou contigo. Eu pego o barro velho e faço um vaso novo. Todos vão saber o quanto eu te amo, filho do meu coração. Eu não vou deixá-lo. Eu tenho com você uma aliança de amor. Sei que você tem defeitos e que às vezes se esquece de mim, mas jamais me esqueci de você, porque te amo eternamente, vou te amar. Eu
sabe. E quando estás doente, sou remédio pra tua enfermidade. Se estás sedento, sou a água que sacia tua sede. E quando em guerra, eu sou a tua espada e o teu escudo. Eu não vou deixá-lo mesmo que todos te abandonem. Mesmo que te deixem, saiba que podes contar comigo. Sou teu amigo, a tua paz, a tua força, teu refúgio, tua fortaleza, aquele que te faz vencer. Agarre firme em minhas mãos e passe por cima de tudo. Muitos já não acreditam, mas ainda sou contigo. Sou contigo. Eu pego o barro velho e faço um vaso novo. Todos vão saber o quanto eu te amo, filho do meu coração. Eu não vou deixá-lo. Eu tenho com você uma aliança de amor. Sei que você tem defeitos e que às vezes se esquece de mim, mas jamais me esqueci de você, porque te amo eternamente, vou te amar. Eu te amo, filho, eternamente vou te amar. Eu te amo, filho, eternamente vou te amar. Eu te amo, filho, eternamente vou te amar. E atendendo ao pedido do nosso irmão José João, então vamos mandar um texto bíblico para o seu conforto espiritual. O Salmo 118, o verso 1 diz assim: Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a Bíblia diz também que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então, que o seu José João seja confortado nesta noite com essa palavra de Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Chegamos ao final do programa falando ao coração, né? E eu vou pedir ao pastor para estar orando, entregando nossas vidas ao Senhor nosso Deus e que nos conceda uma semana abençoada. Deus bendito, estamos em Tua presença, cremos que o Senhor está nos ouvindo, o Senhor é Deus, é vivo, está no Seu altar, está em todo lugar, está conosco, e nós Te oramos agradecidos pelo que o Senhor já fez, pelo que está fazendo agora, por muito mais que fará. Pedimos essa semana de bênçãos para todas as pessoas, independentemente, ó Deus, de uma religião que defendem, que todas sejam abençoadas por Ti, ó Deus, que haja alegria no meio do povo, que o Senhor repreenda todas as enfermidades, que o Senhor abra, Senhor, o entendimento daqueles que não conhecem a salvação, fala aos corações e que através de tudo isso, Pai, o Seu nome seja exaltado, glorificado, adorado para todos sempre, assim como nós sabemos que sempre será. Obrigado por tudo. Te oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Agradecemos a audiência de todos os amados ouvintes, né? Tenham todos uma boa noite, uma boa semana e a paz do Senhor Jesus. Se abençoar.
Você acabou de ouvir o programa evangélico Falando ao Coração. Fica o convite para estarmos juntos no próximo domingo, a partir das 21h30, se Deus quiser.